Bom dia, galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês para essa aula. Nós que estamos vivenciando aí um momento um pouco diferente da nossa rotina, né? Todos nós, essa questão aí do Covid, mas graças a Deus tudo vai ficar bem. Espero que vocês estejam bem juntamente com seus familiares. E essa é a resposta que a gente procura dar para vocês em termos de atendimento, né? Dar continuidade às aulas, para que assim a nossa rotina de sala de aula, o nosso ambiente, ele não venha a ser prejudicado, entendeu? Mas para nós tudo é uma experiência, né? Com certeza, todos os dias é dia de gente agradecer a Deus pela nossa vida e nós vamos passar por tudo isso e com certeza nós vamos sair mais fortalecidos e solidificados, entendeu? Então assim, eu passei um trabalho para vocês, onde aqui eu vou responder as perguntas, vou dar as referências das páginas para vocês procurarem, que foi o primeiro trabalho que eu realizei. E também hoje eu estou postando para vocês, no horário da aula, assistirem um vídeo, que de certa forma esse vídeo, ele vai dialogar com esse conteúdo anterior que eu passei para vocês, entendeu? Então, é um vídeo sobre recursos naturais, onde tem uma atividade para vocês realizar e responder 5 perguntinhas bem acessíveis, entendeu? Onde com certeza vocês vão estar muito bem familiarizados. Então lembrando que a questão número 1 do trabalho anterior, ele perguntava sobre a extinção dos grandes mamíferos, entendeu? E se referia a qual período esses mamíferos foram extintos. Então nós sabemos que a era Cenozoica ela era composta de 2 períodos, o período terciário, entendeu? 65 milhões de anos, um período que tem como característica a formação das camadas de gelo no Ártico e o surgimento da espécie humana. Mas a resposta propriamente dita sobre a extinção dos grandes mamíferos está no período quaternário, que é um período de 2,58 milhões de anos, entendeu? Onde nós temos aí na página 33 a referência, né, que é o tatu gigante, um animal que tinha aproximadamente 3 metros de comprimento. A pergunta número 2, ela fala sobre os recursos minerais, entendeu? Está na página 35 a resposta e fala sobre evento que aconteceu no país, entendeu? Que trouxe um grande impacto socioambiental para a nossa nação. Então, como vocês observaram aí na página 35, em 2015, ocorreu lá em Mariana, em Minas Gerais, um desastre da barragem da empresa de mineração em Mariana, entendeu? Onde foram lançados 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente, trazendo grandes transtornos àquelas populações que viviam em torno do subdistrito de Bento Rodrigues e atingiu também o Rio Doce, causando prejuízos incalculáveis às populações, à flora, à fauna, tá? Então, assim, o rastro dessa destruição atingiu o Espírito Santo. Em 2019, infelizmente, também nós tivemos um outro desastre de grandes proporções, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais também, que liberou 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Só para vocês terem uma ideia, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então aí você já tem uma ideia, infelizmente, do potencial devastador dessa tragédia, entendeu? A pergunta número 3, ela fala sobre recursos renováveis e não renováveis. No vídeo, vocês vão observar que tem também uma boa dica, uma boa referência dessa pergunta, entendeu? Mas o que são recursos não renováveis? São os minerais, o petróleo, o carvão, né? Eles são conhecidos como recursos naturais não renováveis, ou seja, eles não se renovam, não quer dizer que eles não se renovam e ponto final. Eles precisam de um tempo para ser renovado, tá bem? E depois nós temos as plantas, os animais, que eles servem, né, para a nossa alimentação, outras várias finalidades em relação à manutenção da vida. E esses são os recursos renováveis. Ou seja, se nós plantarmos novamente, se os animais se procriarem, automaticamente nós vamos poder desfrutar desses recursos. Mas, uma interrogação aí para vocês, tá? No vídeo, pergunta o que é desenvolvimento sustentável. Então aqui nós temos que utilizar os recursos renováveis e não renováveis dentro de uma prática de sustentabilidade.
tá ok? O que é a sustentabilidade? Tu utilizar os recursos hoje sem causar nenhum prejuízo às gerações futuras, ou seja, tu utilizar de maneira racional. Depois, a pergunta número 4, que está na página 46, ela fala sobre os tipos de solos e as suas características. Ele pede somente 2 exemplos, entendeu? Então nós temos os solos arenosos, né? Qual é a característica desse solo? Ele tem um percentual de areia superior a 70%, entendeu? E que ocasiona esse percentual de areia? Por que ele é, entendeu, um solo que ele são muito poucos permeáveis? Porque os grãos de areia são muito grandes e eles ficam afastados, entendeu? Então isso faz com que a água ela não entre totalmente no solo. E o que acontece? Aqueles recursos que nós temos ali, os sais minerais, a matéria orgânica, que servem de nutriente para as plantas, eles são, de certa forma, carregados pela água, e isso, né, vai fazendo com que o solo fique pobre em nutrientes. Depois nós temos os solos argilosos, como a gente já disse, contém partículas de argila, de 35% a 60% de argila, tá? Então o que acontece? Esses solos é um solo menos permeável que os arenosos, tá ok? Então depois nós temos, só para complementar, os solos umíferos e os solos minerais, tá? Dando continuidade, né, porque a gente está gravando, mas está vendo também a sustentabilidade do nosso aparelho em poder gravar tudo, entendeu? Por isso que eu estou fazendo essa revisão aí para vocês de uma maneira mais objetiva e direta. A número 5 pergunta: qual a vantagem da adubação orgânica? Então, a adubação orgânica é aquela adubação com o resto de plantas, e onde essas plantas são o quê? Folhas, galhos, cascas de arroz, etc., né? Farinha de ossos, esterco de animais, né? Como boi, cavalo. Então esses ingredientes, eles compõem o humus. O humus é um material também que é utilizado para produzir, transformar os solos e fazer com que eles tornem-se mais próprios para plantio, tá? Então nós sabemos que as minhocas também, elas produzem o humus, porque elas vão se alimentar desses detritos, entendeu? E vão com isso também proporcionar túneis na terra, onde vai tornar esse solo mais arenoso, próprio para os adubos orgânicos, que a vantagem desses adubos orgânicos, respondendo também ou complementando a pergunta, ele torna o solo mais poroso, tá? E com isso facilita o desenvolvimento de micro-organismos decompositores, que são muito importantes para a fertilidade do solo. Já a questão número 6, ela fala sobre a adubação verde e qual o papel das leguminosas na recuperação do solo. Então, o que são essas leguminosas, né? Elas são feijão, ervilha, soja, alfafa, entendeu? Então, após a colheita, essas leguminosas, elas são enterradas no solo e elas vão servir de adubo natural. E com isso, elas vão enriquecer o solo com compostos nitrogenados. Acontecendo aí a recuperação do solo, porque os nódulos das raízes, nos nódulos das raízes vivem bactérias que são capazes de absorver o nitrogênio do ar e transformar esse nitrogênio em sais de nitrogênio. E com isso as plantas vão absorver, proporcionando com isso uma melhor adubação do solo. A última pergunta, que é a pergunta número 7, se vocês observar, nós temos um solo bem desgastado, e pergunta o seguinte: que problema é esse? Qual é o seu conceito? E como ele pode ser evitado? Então o problema, como você já deve ter observado na página 53, o problema que nós notamos ali é a erosão. Ou seja, são as partículas do solo que são transportadas para outros locais, como os rios, lagos, vales e oceanos, causando degradação desse solo. Nós sabemos que os solos, eles são cobertos por uma vegetação, que são as plantas rasteiras, os arbustos, árvores, e com isso eles são protegidos pela ação da chuva, do calor, do vento. Então, boa parte da água
em vez de cair diretamente no solo, esses elementos que eu falei anteriormente, eles pegam e impedem o impacto da chuva diretamente no solo, tá ok? Mas a partir do momento que tu não tenha essa vegetação, a chuva vai batendo diretamente no solo, entendeu? E aí o que acontece? Com isso, o solo, com o tempo, ele vai sendo desgastado, tá certo? Como ele pode ser evitado, tá? Então, essas plantas, basicamente já dei a resposta, essas plantas elas vão evitar o impacto da chuva diretamente no solo. E o que acontece? Essas plantas vão fazer com que as raízes se tornem cada vez, façam com que o solo se torne cada vez mais poroso, facilitando a infiltração da água, além de absorver parte dela. Então, esse processo que eu falei, essa capa de proteção do solo vai proporcionar o bem-estar dele. Se tu tirar essa capa, a água vai bater diretamente e os impactos dessa água, a ação também do vento, dos lagos, dos rios, vai proporcionar essa cratera aí que nós chamamos de erosão. Então, pessoal, aqui eu procurei dar uma dica para vocês em relação ao trabalho anterior. Vou estar postando agora esse vídeo, vocês observem o vídeo sobre os recursos naturais e boa sorte para nós aí, tá? A gente vai ter a oportunidade de conversar novamente. Só lembrando para vocês que eu gostaria de dar uma aula para vocês na plataforma Hangout, só que eu não sei porquê, fazendo o teste da aula, preparando a aula para vocês, não sei se foi meu computador ou a plataforma, ela não leu a minha câmera e nem também eu pude captar o áudio do microfone, tá bom? Mas a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, essa fase vai passar e tudo isso serve de experiência e aprendizagem para cada um de nós. Beijo no coração, que todos vocês estejam bem. Valeu?